O maior exemplo de governança você não pega num livro, pega numa mãe. Ou seja, ela vai sempre tratar daquele que está mais debilitado. Ela vai sempre. Se tiver que dar um pedacinho de carne a mais, ela vai dar porque está mais debilitado. Se tiver que dar uma mamadeira a mais, ela vai ter que dar para o mais debilitado. Ela adora todos, ela ama todos. Mas aquele debilitado não é o mais bonito, não é o mais esperto, é o mais necessitado. Esse é o espírito de mãe. Eu te confesso que eu governo o país com o espírito de mãe, ou seja, nós temos que cuidar das pessoas mais pobres. O rico não precisa do Estado. Essa é a verdade. Señor presidente, días atrás estuvimos con Evo Morales y él nos planteaba la responsabilidad que él sentía por ser el primer presidente que venía de una comunidad originaria en América Latina. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna responsabilidad especial por ser obrero? ¿Hay ser presidente, habiendo tenido la trayectoria que usted tiene algún signo particular para América Latina? Há um fato novo na minha eleição no Brasil, que é o fato de que você tem um sindicalista que não tem diploma universitário e você tem um grande empresário, que é o meu vice-presidente, que também não tem diploma universitário. Bem, quando você chega à presidência, você tem mais responsabilidade do que um presidente da classe média alta, um presidente empresário ou um grande intelectual. Por quê? Porque a minha eleição, ela venceu muitos preconceitos, depois a administração enfrentou muitos preconceitos e você tem que todo dia estar provando que você é capaz. Ou seja, todo dia. E eu digo sempre o seguinte, um presidente de uma classe mais alta, quando ele perde as eleições, ele deixa o mandato, ele passa um ano em Nova York, ele passa um ano em Londres, ele passa 2 anos em Paris, sabe? Eu não, quando terminar meu mandato, eu vou para São Bernardo do Campo, ou seja, eu vou para 600 metros do sindicato que me criou. Ou seja, então eu tenho que fazer as coisas certas. Todo santo dia eu levanto com a obrigatoriedade de fazer as coisas corretamente. Ou seja, porque se eu frustrar a população, nós poderemos levar mais 30 ou 40 anos para levantar a cabeça, ou até um século. Então, eu acho que a responsabilidade minha, de um Evo Morales, é muito maior do que a responsabilidade de alguém que faz parte de uma classe social que habitualmente governa o país. De começar a Assembleia.
a primeira que a gente faz no sindicato, depois dos militares terem tomado isso aqui, depois do governo ter tomado isso aqui do povo e ficado para o próprio governo, eu gostaria de pedir para que subisse até aqui a mesa, até o palanque, todos os diretores do sindicato. Essa diretoria, que um a um dos seus membros foram escolhidos por mim. Um a um dos seus membros estão aqui hoje porque receberam o voto livre e direto de vocês. E se vocês, trabalhadores, entenderem que essa diretoria, em algum momento, falhou com vocês, eu gostaria, de todo o coração, que vocês, livremente, rejeitassem a continuidade dessa diretoria. Lula, não chora não, rapaz. Uma frente. Deixa eu lhe dizer uma coisa com muito carinho. Eu tinha um compromisso. Ou seja, eu precisava provar que um trabalhador tinha competência para governar o Brasil. Eu precisava provar. Ou eu provava isso, ou eu não atravessaria, sabe, a distância que eu tinha que atravessar. E eu assumi alguns compromissos de, embora sendo o presidente de todos, era preciso que você fizesse como uma mãe faz. Nós temos um problema na América Latina que nos últimos 30 anos houve um processo de desagregação da estrutura familiar. Ou seja, a miséria que leva à bebida, que leva ao desemprego, que leva à separação de casal, que leva à violência dentro de casa, que faz as crianças perderem referência. Esse é um problema muito sério que nós vivemos nos dias de hoje, sobretudo nos bairros periféricos das grandes capitais. Mas eu dou graças a Deus, porque, embora a minha mãe tenha criado 8 filhos em condições totalmente adversas, a minha mãe nunca deixou de ser a referência. E essa mulher, que era analfabeta, ela conseguiu criar uma família de 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres, sabe, numa harmonia total e absoluta. Nós nunca brigamos entre nós, os nossos irmãos, sabe, e todos trabalhando, todos constituíram família, sabe, e ninguém virou ladrão, ninguém virou bandido, ninguém, sabe, ou seja, todos viraram cidadãos brasileiros. Nós tínhamos um quarto e cozinha onde dormia minha família, mais 3 primos. Às vezes morávamos em 13 num quarto e numa cozinha só, não tinha, e um banheiro só para todo mundo, ou seja, porque não é a demonstração que só a pobreza leva à violência, à criminalidade. Ou seja, se a estrutura familiar estiver assegurada, se a mãe ou o pai foi equilibrado, a chance deles construir uma família digna é total e absoluta. Isso é tudo por conta da reportagem. Ela nunca chamou Lula, ela só chamava Luiz. Qualquer coisinha que ele era traquino. Luiz, vem-te embora pra cá. Essa aqui que ele só fala nessa mãe dela. Toda mãe já é boa, né? Ela foi quem substituiu pai, mãe e tudo, né? Se a pessoa, mãe, naquele sítio velho, com 8 crianças com fome, aí ela era preocupada, né? Ela só falava os gritos, ela tinha um pé troncho, um pezinho meio troncho, ela. Mas ela gostava dos filhos. E principalmente de Lula. Lula era o caçula, não sei porquê. Só vi os gritos dela, Luiz, sai desse sol, Luiz. Eu gostava de brincar naquele areião ali no sítio. 63 anos ele vai fazer agora. Agora, é um milagre o cara sair daquele agreste e ser presidente da República é um milagre.
Meu pai era pai de 26 filhos, de 2 mulheres, e morreu como indigente, porque nenhum filho estava próximo dele, porque meu pai meu pai era muito bravo, muito mal, muito... Hoje eu consigo perdoar ele, mas ele era muito... Não foi o pai que as crianças têm que ter, não. Rosa, minha filha! Oi. Tudo bem, filha? E o tio Lula? Ela tá bem, cara. Tá uma maluquice, né? Aquilo ali é uma escravidão desgraçada, mas ele gosta, né? Gosta. Meu pai não existia com a gente, meu pai não morou com a gente. Nós ficamos com meu pai praticamente um ano e pouco, meu pai. Lula menos ainda. Lula não teve vida com o pai. Os irmãos trabalhavam e a minha mãe administrava isso. Agora, os irmãos começavam também a querer cuidar da vida. Então, não era fácil você ter... Todo mundo não dava o que tinha em casa. Ganhava, alguns não dava tudo, dava alguma coisa, ajudava e tal. Então, aí já passamos a ter alguma coisa. Foi melhorando, logicamente, a alimentação, roupa. Roupa era relativa também, não tinha quase. Era o essencial. Eu já tive muita diversidade na vida. Muita. Eu sempre tive... Eu tive toda a oportunidade do mundo para ser um cara mal-humorado. Meus assessores acham que eu sou mal-humorado. Um cara de mal com a vida. E eu não sou de mal com a vida. Eu não sou. Ou seja, eu de vez em quando penso... Eu nunca ganhei um presente na minha vida. Né? Até os 17 anos de idade, o primeiro presente que eu ganhei foi eu mesmo que me dei. Eu comprei uma bola de borracha. Não era essa bola profissional, era uma bola de borracha mesmo. Depois do segundo presente, eu mesmo comprei uma bicicleta velha, sabe, que a corrente saía toda hora. Eu passava mais tempo colocando a corrente do que pedalando a minha bicicleta. Quando eu vim de Pernambuco para São Paulo, foram 13 dias de viagens no caminhão. E ¿Cómo era el camión? ¿El camión cómo era? Era um pau de arara, era um caminhão que não tinha banco, era uma tábua colocada, atravessada no caminhão, você vinha sentado, sabe? Você não tinha nada para encostar a cota, não tinha nada para segurar, era pau de arara mesmo. Ou seja, o que é o fato é que no meio do caminho eu encontrei um caminhão da Shell, que transportava gasolina, um caminhão amarelo com aquela tocha, bonito. Então, o meu sonho, até os 14, 15 anos, era ser motorista de caminhão, mas daquele caminhão que eu vi na estrada. Ou seja, eu te confesso, eu nunca sonhei ser presidente, eu nunca sonhei ser político, sabe? O meu sonho era um sonho bem pequenininho, assim, ou seja, eu tinha que sonhar, sabe? De noite eu sonhava com o café da manhã, de manhã eu sonhava com o almoço, no almoço eu sonhava com a janta, porque era a lei da sobrevivência.
Daqui é o seguinte, minha tia saiu daqui em 52, num pau de arara, com 8 filhos. Nascido que é daqui a 1 quilômetro de distância. Então esperaram aqui 3 dias aqui. O pau de arara atrasou, que desmantelou, deu lá um problema. Então saíram até hoje. E estão lá. E a vida dele pra gente é um orgulho hoje, né? Eu sempre já disse na vitória dele que a gente foi em Brasília, eu disse, se existisse um milagre, ele estava alcançando um milagre. E eu estou dizendo a mesma coisa. Era o Forvé 51, era o carro antigo. Naquele tempo era pau de arara. Ele pegava 80, 100 passageiros. Era assim nesse estilo, mas hoje está um carro moderno, né? Naquela época era um carro velho. Daqui para São Paulo eles gastaram 19 dias para chegar lá. Naquela época, quando saiu uma pessoa para São Paulo, era mesmo que a pessoa quando morria, o povo chorava. Porque era mesmo que morrer mesmo, né? Quando nós chegamos de Pernambuco, em Santos, meu pai tinha uma amante. Minha mãe não sabia. Era prima da minha mãe, que tinha fugido de Pernambuco quando meu pai veio para cá, em 1945, quando meu pai foi para São Paulo. E a minha mãe, de repente, chega no armazém, está meu pai lá, minha mãe chega com 8 filhos, meu pai não sabia que a gente ia chegar, tomou um susto, sabe? Mandou minha mãe para casa de um parente dele, de um compadre dele, e aí nós descobrimos que ele tinha uma outra mulher que tinha 4 filhos já. Né? Mesmo nesse instante, minha mãe não teve raiva. Minha mãe foi, depois ele mandou a outra mulher para outra casa, trouxe a minha mãe para a casa principal, aí nós ficamos morando. 1 ano depois, minha mãe separou. Ela separou do meu pai e foi embora de casa sem ter emprego, nenhum de meus irmãos trabalhava, e ela fez uma aventura. Ela foi embora de casa, depois saiu de Santos, foi para São Paulo arrumar emprego com meus irmãos. A gente foi morar nos fundos de um bar. O banheiro era da nossa família e do bar. Então os bêbados iam no bar e vomitavam e faziam um monte de coisa. Era aquele banheiro que a gente tinha que utilizar. E também a coragem da minha mãe, né? Porque tem mulher que se submete ao homem porque ela não tem emprego, ela depende do salário do marido. Sabe? A maioria das mulheres se submetem por conta disso, sobretudo na parte mais pobre da população, sabe? E a minha mãe não submeteu. A minha mãe tomou atitude, separou, porque a mãe, quando ela assume, sabe, de fato e de direito, a responsabilidade, ela tem mais competência do que qualquer homem para dirigir uma família. E a minha mãe é esse exemplo, por isso ela é minha referência. Eu me considero um homem de muita sorte na vida. Tem que ter alguma coisa superior, sabe, que me fez chegar onde eu cheguei, do jeito que eu cheguei. Ou seja, isso não é um passe de mágica, nem é pela minha inteligência, sabe? Eu acho que tem algo superior que acontece na vida, sabe, de todos nós terrestres, ou seja, e que nós temos que acreditar ou não. Eu acredito.
importante. E eu disse para vocês, e foi feito num boletim do sindicato, de que a greve é um estágio de consciência. E esse estágio de consciência permitiu que 100 mil trabalhadores ficassem parados 17 dias, sendo que praticamente 90 mil não saía sequer na rua. Só saía para vir para a Assembleia. O que eu quero pedir para vocês agora é, mesmo os caras me prendendo, vocês continuarem em greve até a vitória. O meu mundo se resumia ao movimento sindical, às lutas operárias. E 2 anos depois eu estava fundando um partido político, estava sendo candidato a governador e depois virei presidente da República. Eu sou um homem que eu não tenho dificuldade de tomar decisão. Eu não tenho dificuldade. Ou seja, eu apenas gosto de ouvir sempre mais uma pessoa. Ou seja, eu às vezes venho um ministro meu, um assessor meu, me convence de uma coisa, mas eu sempre preciso de uma segunda opinião, de uma terceira opinião, de uma quarta opinião. Se eu puder convocar o movimento social para falar, eu convoco. Porque eu acho que quanto mais gente a gente ouve, sabe, mais fácil fica a gente tomar decisão. Eu já fiz no meu governo mais de 57 conferências nacionais. Conferência de homossexuais, conferência de deficiente físico, conferência de negro, conferência de índio, conferência de saúde, conferência de mulher, conferência que você possa imaginar. A última agora vai ser da comunicação. Tem uma briga enorme entre os donos da comunicação e a sociedade embaixo que quer fazer uma conferência séria para determinar um padrão de comunicação no Brasil. Sabe? Tudo isso debatendo livremente com a sociedade. Ou seja, a ideia básica é dizer o seguinte: olha, o Brasil é de vocês. Eu sou o síndico do Brasil. Eu sou apenas o síndico. Os moradores são vocês. Então, por favor, ajude a decidir as coisas que nós precisamos fazer. Porque se eles ajudarem, a hora que eu sair, tem gente para continuar brigando para manter. Se eu não chamar as pessoas para participar, quando eu sair, acabou. Então, essa é uma crença que eu tenho, essa é uma convicção que eu tenho. Ou seja, na dúvida, é melhor ouvir o povo. Isso aqui é a vida de uma nordestina que sofreu muito. Isso é tudo que nós temos. Isso aqui é tudo que nós temos na vida, é aqui. Se você soubesse que eu vou ter medo de perder. A minha mãe tinha Alzheimer, paralisou, entendeu? Mas foi uma mãe maravilhosa, foi uma mãe amiga, uma mãe guerreira. E que foi minha melhor amiga, foi mãe de todos os filhos, de 8 filhos que ela criou. Criou como Deus cria batata, lá no norte fala assim. Mas criou e foi hoje, ela me chama de mãe. O que Lula fez para os idosos, dando uma aposentadoria, foi bom, ajuda muito, você entendeu? Muito bom mesmo, porque pobre, você sabe que o salário mínimo, tudo bem. O povo diz assim, não dá, mas ajuda. Então não tenho que reclamar. Lula foi bom. Eu só pediria que Lula me ajudasse a comprar minha casa, para me pôr minha mãe. O povo está se mexendo. O povo está percebendo que o que tinha antes não era bom, sabe? E o povo está na perspectiva de que vai melhorar. Isso é uma coisa que eu acho fantasticamente importante, sabe? É a gente mais pobre começar a levantar a cabeça, sabe? Foi isso que me fez ganhar as eleições de 2006. É que o povo brasileiro não quis intermediário. Sabe aquela história do formador da opinião pública? Eu sou formador da opinião pública, então eu falo na televisão milhões. Não é verdade, não é verdade. O formador da opinião pública só tem sentido quando ele é sério, quando ele é honesto, quando ele fala as coisas que o povo acredita e que o povo crê que é verdade. Mas quando ele está mentindo,
O povo aprendeu a fazer juízo de valores. Agora, isso aumenta a nossa responsabilidade. Porque quando alguém de esquerda chega ao governo, sabe, a gente não chega no governo para fazer discurso, a gente chega no governo para governar. E o povo quer saber o seguinte: fez melhor? Fez melhor do que os outros? Foi mais democrático do que os outros? Combateu a corrupção mais do que os outros? Ajudou os pobres mais do que os outros? Fez mais escola do que os outros? É isso que conta. E quando a gente consegue fazer isso, pode ficar certo que a resposta do povo é extraordinariamente positiva. O que ele fez para conquistar a gente aqui em Olinda, que ele veio várias vezes para Pernambuco, certo? E instalou o petróleo, vai ser instalado aqui de Pernambuco também, né? E a gente também tem casa popular, que a gente pensava que nunca saía essas casas populares de Olinda. E nós temos casa em Olinda, em Recife. Então a gente tem que agradecer ao nosso presidente, Lula. A gente nunca teve um presidente que valorizasse a gente tanto como Lula. E ele, pra gente, é mesmo que ser um pai para nós, porque a gente está vendo a cidade da gente crescer, as coisas, que a gente nunca viu crescer tanto como o Lula. E quem não gostar de Lula, já não vai gostar mais de ninguém. Eu tenho a convicção de que nós estamos fazendo uma baita de uma revolução no Brasil. Uma baita de uma revolução no Brasil. Sabe? E reconhecido pelos pobres desse país. Reconhecido. Ou seja, você pode ir no lugar mais pobre, as pessoas vão reconhecer que nós estamos cuidando dela. E ainda pouco. Precisamos fazer muito mais. O que eu espero, na verdade, é que a gente faça um pouco mais. Daqui para frente, nós já fizemos a parte mais dura, que era cadastrar, que era organizar e que era provar que é possível fazer. Sabe, o que nós estamos fazendo na educação brasileira, sabe, a gente só vai sentir o resultado daqui 10 ou 15 anos. A música é alegria, tem que tirar o fogo, tem que dar risada, brincar. Aí eu fico vendo esses governos, não faz nada por nós. As favelas, em todos os países, sempre essa sem vergonha, não ensina as crianças direito. Vamos ajudar, faz que nem eu, sem dinheiro. Vocês vão ver esses gordinhos aqui, esses meninos, vocês vão ver no Leque da Arte. Então aqui no Vai Vai a gente procura ensinar o jovem a desempenhar no leque da arte. O leque da arte seja música, seja ator, seja qualquer desenhista, modelo, na arte, né? 1, 2, 3, 4, vai! Só isso, gente. Nós estamos fazendo 214 escolas técnicas profissionais. Em 100 anos fizeram 140, nós em 8 anos vamos fazer 214. Nós estamos fazendo 12 universidades novas. Estou fazendo uma universidade afrodescendente, lá no Ceará, metade de aluno africano, metade de aluno brasileiro. Estamos fazendo 105 extensões universitárias. Ou seja, 105, levando a extensões universitárias, campus avançados para todo o interior do país. O ProUni é a maior revolução educacional nesse país. São, na verdade, 545 mil alunos, pobres da periferia, 40% negros,
se formando doutor. Isso é uma coisa que não dá para mensurar com dinheiro. Não é isso você mensura com a autoestima das pessoas. É certo que tem, mas é difícil, principalmente para quem não tem um estudo. Para mim, minha vida, só emprego mesmo, que coragem de trabalhar, graças a Deus, eu tenho. E era só alegria. Quem estuda, eu não quero mais de estudar. Quem tem capacidade de eu estudar ainda de me formar médico, mas com 60, 70 anos, vai ser civil para ser o médico da família. Mas estudo para mim não entra na minha mente, não. Né? Agora meu filho precisa, todas as crianças, né? Precisa de estudo. Em primeiro lugar, ele tendo estudo, ele vai conseguir tudo o que ele quiser, graças a Deus. Né? Que é tudo o principal de hoje em dia, é se formar um filho. Você sabe que é muito difícil governar um país como o Brasil. Sabe, uma elite muito conservadora, sabe, com muito preconceito, sabe? E vencer tudo isso, era preciso costurar, sabe, aliança política, montar maioria aqui, maioria ali. Eu tenho uma crítica, porque tem muita gente que fica jogando a miséria. Ah, porque o imperialismo é americano, porque o imperialismo, nós somos pobres por causa do imperialismo. As pessoas nunca percebem que o imperialismo americano só teve influência nefasta em alguns países porque a sua elite era nefasta. Ou seja, se as pessoas fossem honestas e dignas e tivessem uma elite ali brigando pela soberania, não tinha golpe, não tinha acontecido o Zelaya agora em Honduras, não tinha acontecido golpe na Argentina, no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, sabe? Não tinha acontecido. É que a nossa elite, sabe, ela contribuiu para isso. Companheiros, todos nós sabemos por que estamos em greve. Só não sabem o governo e só não querem saber os nossos empresários. Todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição de brigar até o fim. E tem que ser lançado um desafio aqui aos empresários nacionais. Esse desafio é o seguinte: que o empresariado nacional tire de uma vez por todas a sua máscara e se disponha a fazer um acordo com os trabalhadores metalúrgicos e nos ajude a derrubar de uma vez por todas aqueles que eles denunciam 24 horas por dia, que estão esmagando ele, que é o capital multinacional. Se eles tiverem a fim de brigar com as multinacionais, nós trabalhadores estaremos do lado de todos os brasileiros que quiserem acabar com a exploração que nos é submetida pelo capital multinacional. Seria importante que o desafio que seja feito aos empresários nacionais, porque aos multinacionais nós temos um desafio muito maior, é nacionalizar as empresas multinacionais. Nós temos que decidir qual é o país que nós queremos, qual é o continente que nós queremos. Ou nós decidimos e construímos, ou não vamos a lugar nenhum. Eu sou muito esperançoso. Tenho muita fé, muita esperança de que a América Latina acordou, finalmente, para que ela cumpra nesses próximos 20 ou 30 anos, o papel, sabe, que ela tem que cumprir. Ou seja, trabalhar muito, muita democracia, muita paz, muita participação social, muita distribuição de renda,
para melhorar a vida das pessoas, porque é isso que conta. Trabalho tem, mas ainda falta mais ainda. Tem gente que ainda está sem trabalho. Para a pessoa de cor é mais difícil do que para a pessoa clara. Por quê? Esse é um fator já que tem há muito tempo, né? Precisa, para a pessoa de cor conseguir um trabalho melhor, ele precisa ter bastante qualificação, senão não consegue. Gostei muito do trabalho do presidente Lula, sim. Tem uns projetos sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, a renda mínima para as crianças na escola, né? Então, isso aí, às vezes, para quem não tem, é muito importante. Porque foi bom pro Brasil. E não foi só para pobre, não, para rico também, para empresário, para muita coisa. Tem problema ainda, tem problema, mas porque o outro que entrar aqui também não vai solucionar, problemas são graves, entendeu? Mas melhorou muito. Ninguém pode ganhar dinheiro se não produzir um resultado, uma coisa material. Ninguém pode. Eu não posso te vender um papel que você vende para ele, que vende para ele, que vende para ele. Ou seja, 50 pessoas ganhando a troco de um papel que só produziu uma peça. Não é possível. Eu acho que essa crise é uma crise que ela explodiu em 2008, mas ela é uma crise que vem sendo acumulada pela especulação de todos os níveis que aconteceram no sistema financeiro internacional. Muitas vezes a irresponsabilidade de governantes que preferem fazer as políticas fáceis do que fazer as coisas que têm que ser feitas. A regulagem do sistema financeiro, o fim dos paraísos fiscais. Sabe, eu vivi os anos 80, os anos 90, em que o Deus mercado podia tudo, o Deus mercado iria resolver o problema da educação, o Deus mercado iria resolver o problema do emprego, o Deus mercado iria resolver o problema do desenvolvimento do país, e o Deus mercado faliu. Porque na hora que precisou dele, ele não sabia o que fazer. E aí foi o Estado fracassado que teve que entrar para salvar a economia. Então, eu acho que os países ricos têm essa responsabilidade, sabe, muito mais do que nós. Ou seja, porque também, se o Estado não vale nada, para que governante? Se o mercado vai cuidar da educação, vai cuidar do transporte, vai cuidar da saúde, vai cuidar da previdência, vai cuidar para que governante? Não é isso? Então, eu acho que essa crise também chama atenção para o Estado voltar a ter um papel importante. Eu não quero um Estado gerenciador. Eu não tenho vocação para o Estado empresarial. Eu tenho vocação para o Estado indutor e controlador. Fiscalizador. Por exemplo, sabe, o Estado tem que fiscalizar, sabe, o sistema financeiro. O Estado precisa trabalhar para fazer distribuição de renda. É porque essas coisas, se o Estado não fizer, ninguém vai fazer. Parece que Lula significa muito, não para mim só, né? Para muita gente, para uma nação, né? O Lula, não dá para falar, porque é um cara que a gente viveu, quer dizer, e de repente vira presidente da República. Você viu crescer, é complicado, né? Da origem que nós tivemos, de onde a gente veio, nasceu, veio para... É difícil você achar, Lula chega a presidente da República. A ficha ainda não caiu. Doutora Nébia, essa conhece muito a vida do Lula, viu, filha? Tudo bom.
Como é que vai? Nossa Senhora, que alegria de ver você, viu? Prazer nosso, Tá, Nébia. entendeu? Doutora Nébia, tudo bem, filha? Desde a época. Tá bem? Tudo bem? Desde 64 que eu conheço isso aqui. Ela me conhece, me conheceu antes do Lula, depois do Lula veio pra cá. Exato. Ela é dentista do sindicato desde 64. Esse aqui é amigo, minha pessoa firme. Aí, viu? Nós somos amigos. Amigo A Nébia, mesmo. a Nébia uma vez foi me arrancar um dente. Com a estrutura dela, ela não conseguia arrancar o dente. Menor, era mais magra. E ela é mais magrinha ainda. Aí ela não conseguia arrancar o dente grudado. Aí ela chamou o doutor Mário, né? Mário. É um prazer em vê-la, né, Bia? Obrigada, viu? Puta merda. Quando eu passei, eu digo, não vou deixar de cumprimentar de jeito nenhum. Nem lembrei que você estava aqui. Será dado, viu? Boa sorte, viu, filha? Obrigada, viu? Eu me considero um homem de esquerda. Nunca gostei de me rotular, nunca gostei de colocar na testa eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? Sou de esquerda, tenho convicções, tenho princípios, sei de onde eu vim, sei para onde eu vou, sabe? Isso para mim é a coisa que eu tenho mais clareza. Eu sei de onde eu vim, eu sei qual é a minha origem, sei quem são meus amigos verdadeiros, sei quem são meus amigos ocasionais, sei quem são os oportunistas e sei pros braços de quem que eu vou votar. Sabe, eu vou votar da onde eu vim. Isso eu não tenho dúvida, isso é lacrado na minha cabeça. Olha que beleza, olha. Olha, ele tá sujando aqui. Olha aquilo. Olha. Que é o... Só entrava, e além de mesmo de coisa, com isso aqui, ó. Presidente da República. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu vou mandar uma... Você já pensou? Um coitado de um caminhoneiro, o primo, presidente, e se lembrar do cara, não é? Não, porque é muito... Tem cara que compra um caminhão mais novo. Eu tenho primo que comprou um caminhão mais novo, ele já quer ficar orgulhoso. E o presidente, né, se lembrar, dizer assim, é um convite. Veio convite, mais passagem de avião. Aí. De terno, né? Aqui é explica, ó. Já pensou se eu não tivesse um terno, né? O primo do presidente lá, aqui não, mas lá, vige que cartaz eu tava. Eu digo, mas que beleza. Lula até hoje não deu nada, mas deu à população brasileira, a todo mundo, né? Porque a gente não precisa de ajuda dele. E daqui vivo não tem inveja de ninguém rico no mundo. Não tem porque o rico morre tão bem e não atura nem 100 anos, quando morre vai para debaixo do chão. Então não tem inveja de nada bom no mundo. Eu tinha 13, 14 anos, eu tinha um primo meu que tinha um caminhão que carregava asfalto. E de vez em quando ele me levava para viajar para o interior de São Paulo. Eu achava aquilo o máximo do máximo que um ser humano poderia ser. Achava o máximo, ou seja, sabe? E é isso que eu não fui motorista de caminhão e estou aqui, tentando dirigir o meu país. Quem entra na luta corre o risco de sair arranhada. Minha mãe não sabia que eu estava preso. Eu perdi as eleições em novembro e em janeiro eu começava a viajar ao Brasil. Para quê? Para levantar a moral da minha tropa.
chegou lá, aquele homem só falava da guerra do Iraque. E só falava da guerra do Iraque, só falava da guerra do Iraque. E chegou o momento que eu falei, presidente, eu não tenho nada contra o Iraque. A minha guerra não é contra o Iraque, a minha guerra é contra a pobreza no meu país, é contra a fome no meu país.